irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre a lei de Deus, certo? Então vamos aqui conhecer a toda a verdade através da Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, vocês têm visto muitos pastores reformados, pastores de teologias, falarem que não é para obedecer mais a lei, que a lei de Moisés foi abolida. Então você vê muitas pessoas falando isso. Então isso é doutrina de demônio. Quando alguém diz que não precisa mais guardar os 10 mandamentos, não precisa mais guardar a lei, certo? Isso é doutrina de demônio. Então a Bíblia é que vai mostrar a verdade para vocês. Então vamos partir para o tema em Romanos completo, tá? Porque muitos pastores, quando eles falam do tema sobre lei, eles apenas citam versículos isolados de Romanos, né? Ninguém será salvo pelas obras da lei e assim vai, sem explicar, né, realmente esse contexto. Então, muitos pastores usam Romano apenas citando versículos isolados. Então, muitos não revelam realmente a verdade que está em Romanos completo sobre o estudo sobre a lei, tá? Então, vamos lá. Nós vamos aqui partir, tá bom? Eu vou botar aí na tela para vocês, tá bom? Vamos começar aqui em Romanos 2, porque em Romanos 2 já começa a falar sobre a lei, tá bom? Vamos lá, eu vou botar aí na tela e vocês vão me acompanhar, ok? Vamos lá. Olha só, vamos lá. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julga a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condena. Então, meus amados irmãos, vamos aqui meditar nesse texto aqui, né? Porque tem pessoas, né, da turma do não julgueis, que fala assim: você que julga está se condenando a si próprio. Então, são pessoas que usam esses textos sem compreender totalmente esse versículo. Vamos lá, olha só. Uma pessoa que julga a outra pessoa, ele está se condenando a si próprio. Como assim, irmão Roberto? Como assim, irmão Roberto? Porque essa pessoa está praticando o mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Essa pessoa que está em adultério está julgando esse daqui que está roubando. O que acontece é que todos os dois estão em pecado. Vocês compreenderam? Então jamais você pode julgar alguém do pecado, querer tirar o cisco do irmão, se você também tem um cisco no olho. Vocês compreenderam? Você está se condenando a si próprio porque você está também praticando o pecado. Compreendeu? Então, para você tirar o cisto do seu irmão, o pecado do seu irmão, que é alertar o seu irmão do pecado, para que ele, né, volte para Deus, se arrependa. Então, você tem que estar certinho em Deus, ok? Vamos lá. Vamos lá partir para o texto, ok? Me acompanha aí na tela. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos agora para o versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem a mesma, pensa que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezais a riqueza da sua bondade, e tolerâncias e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Vamos aqui, meus amados irmãos, meditar. Vocês compreenderam? A bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Então, se tem alguém que diz que se converteu a Deus, mas não muda de vida, não se torna novo homem, continua na mesma prática, essa pessoa não nasceu de Deus. Porque a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Então, se tem alguém que é homem, dizendo que é mulher, quer ser mulher, dizendo que conhece a Cristo, prega de Jesus, mas não muda, a bondade de Deus não está nessa pessoa. Porque a bondade de Deus traz ao arrependimento. Então a pessoa se transforma realmente para ser nova criatura. Compreende? Vamos voltar ao texto aqui. Vamos lá. Nós vamos agora, irmãos, para aqui, deixa eu ver aqui, o versículo 5, tá? Versículo 5, olha. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo, do justo, né? Do justo juízo de Deus. Compreende, irmão? Vocês compreendem? Só um minutinho aqui. Rapidinho aqui. Pronto. Aqui. Compreende, irmão? Então, aqueles que vivem no pecado, o que vive no pecado, vai estar no juízo de Deus. Vai sofrer o juízo de Deus, a ira de Deus. Ok? Vamos lá. Vamos partir para os outros textos aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Estamos no 6, né? Estamos no 6. Deixa eu botar a próxima página. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar a próxima página, ok? Me acompanha aí na tela. Vamos para a próxima. Acho que isso aqui é. Pronto. Vamos lá. O versículo 4, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu já li o versículo 4, já li o versículo 5. Vamos partir para o versículo 6. O versículo 6. Diz assim, ó. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando e fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vamos compreender aqui, irmãos. Vocês acabaram de ver, irmão? Vocês acabaram de ver o texto aqui, ó? A vida eterna aos que perseverando. A vida eterna aos que perseveram, aos que perseverar até o fim, fazendo o bem. Que história é essa de dizer que não precisa nós perseverar para obter a coroa, para ter a salvação? Irmão, nós temos que perseverar até o fim para receber a coroa, a salvação. Pois é, perseverando em fazer o bem até o fim, ok? Cuidado com as seitas calvinistas, os falsos mestres, que diz que não precisa perseverar. Não é pela perseverança que você não vai ter a salvação. Cuidado com a seita, tá bom, amado irmão? Vamos lá. Vamos partir para o versículo 8. Mas a ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, aos judeus primeiro e também ao grego. Vocês compreenderam aqui, irmão? Pois é. Então, a ira de Deus, angústia e tribulações virão para essas pessoas. Essas pessoas que abandonam a verdade de Deus. As pessoas que estão abandonando
a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para acreditar em outros evangelhos. A ira de Deus será para essas pessoas. Angústia, tribulações vêm para essas pessoas que abandonam, né, a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como muitos estão fazendo, abandonando a palavra de Deus, ok? Vamos continuar aqui, ó. O versículo 10, né? O versículo 10. Vou botar aqui na tela. O versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus, primeiro também ao grego. O versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tá certo? Para com Deus não há acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos, ok? Então tem muitos que usam esse versículo aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Aí a pessoa não muda de vida, continua no pecado, continua nas coisas do mundo. O homem continua sendo mulher, não muda de vida, não é nova criatura. Então essas pessoas, irmão, ele usa esse versículo aqui. Deus não faz acepção de pessoas com um modo legítimo para dar ocasião aos seus pecados. Então esse texto aqui fala sobre a salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos, ok? Vamos lá. Vamos aqui para o versículo 12, tá? Vou botar aí na tela para vocês. Vamos para o versículo 12. Diz assim: assim, pois, todos que praticam, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Vocês compreenderam, irmãos? Vocês compreenderam, meus amados irmãos? Pois é. Aí você vê essas pessoas, falsos mestres, pastores reformados. A lei foi abolida, não precisa mais guardar a lei. A Bíblia está dizendo, mesmo sem lei, eles perecerão. Pois é. Mesmo não querendo praticar a lei de Deus, eles perecerão. Pois é. Vamos continuar o texto, hein? Vamos lá. Vamos lá continuar o texto aqui, ó. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Compreenderam, meus amados irmãos? Agora vamos meditar. Vamos meditar nesses dois contextos. Mesmo sem lei, morrerão, perecerão. E a Bíblia está dizendo, mesmo com a lei, os que praticaram, né? Mesmo, deixa eu ler aqui rapidinho aqui, tá? Ler rapidinho aqui. Todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados, né? Então está dizendo aqui, todos que com a lei, que tendo a lei pecaram, serão julgados. Então vamos meditar, olha só. O povo de Israel, eles receberam a lei de Deus. Eles tinham a lei de Deus. Os 10 mandamentos e outras leis para eles praticarem. E mesmo assim, eles pecaram. Mesmo tendo a lei de Deus, mesmo assim eles pecaram. Por quê? Porque eles desobedeciam a lei de Deus para andar nos seus pecados. Compreende? Então, mesmo aqueles que têm a lei de Deus, mesmo assim serão julgados. Aqueles que têm a lei de Deus, aqueles que falam da lei de Deus, mas eles andam no pecado, eles serão julgados, compreende? Bom, falando sobre a gente, os remanescentes,
A gente que tem a lei de Deus, pratica a lei de Deus, nós seremos julgados. Como assim, irmão Roberto? Seremos julgados para a salvação. Lembra do texto quando fala lá que primeiramente o julgamento vem pela casa de Deus. O primeiro julgamento, os que vão ser julgados primeiro, é os da casa de Deus. Como é que eles vão ser julgados? Jesus vai chegar para eles e vão dizer: tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. E assim vai. Aí Jesus fala: bendito seja do meu Pai. Então aí Jesus já está julgando a casa de Deus para a salvação. Compreendeu? E os que estiverem do lado esquerdo vão ser julgados e condenados para o lago de fogo. Aqueles que não quiseram obedecer, praticar a lei de Deus, irão todos para o lago de fogo. Mas aqueles que praticaram a lei de Deus, aqueles que falavam da lei de Deus e pregavam o que vivia, praticava, serão benditos do Pai. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá, irmão, para mais aqui. Nós estamos aqui agora, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui na tela. Vamos aqui para o versículo... Continuar aqui no versículo 13, tá? No versículo 13, que diz assim, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Irmão, isso aqui é forte, isso aqui é muito forte, puro e verdadeiro. Vocês acabaram de ver? Aqueles que é somente ouvinte da lei de Deus, somente ouvinte, eles não serão justificados diante de Deus. Mas, irmão Roberto, como assim? Essas pessoas não serão justificadas diante de Deus. Esses homens reformados de teologia, esses falsos mestres e essas seitas igrejas que falam que a lei foi abolida, não precisa mais praticar a lei. O que acontece, irmãos, é que as pessoas, ela ouve a lei de Deus. Ela vai ouvindo na igreja ali pelo bom pastor que está pregando a verdade pura sobre a lei de Deus, para guardar os mandamentos de Deus. Mas essa pessoa, ela não vai querer praticar esses mandamentos, essa lei que está sendo dita pelo pastor, pela Bíblia Sagrada. Ela somente vai ser ouvinte, acostumada como costume de ir à igreja. Mas são pessoas que não praticam os mandamentos, não vai querer praticar os mandamentos, a lei de Deus. Então, essa pessoa, ela não é justa diante de Deus, não. Ok? Mas os justos são aqueles que ouvem e praticam a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então você vê pessoas hereges, né, falsos cristãos, dizendo que não existe ninguém justo. Ninguém pode ser justo. Justo só foi Jesus. Irmãos, temos que ter cuidado com esses falsos cristãos hereges, que aprendem assim dos calvinistas, das seitas. Vocês compreendem? Olha a Bíblia falando aqui. Olha a Bíblia falando aí. Olha aí na tela. Veja aí na tela, meus amados irmãos, só. Veja aí na tela, no versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vocês compreendem aqui, irmão? Aqueles que praticam a lei hão de ser justificados diante de Deus. Então, quem é justo? Quem é justo? Justo é aquele que pratica os mandamentos, a lei de Deus. Esses são justos.
assim como Abraão, como Noé. Eles eram justos, andavam justos diante de Deus. Por quê? Porque eles praticavam a lei de Deus. Vocês compreendem? Eles ouviam Abraão, Noé, ele ouvia a lei de Deus e eles praticavam. Compreende? Pois é. Então, nós seremos também justificados pela lei de Deus, aqueles que praticam a lei de Deus. Que história é essa, irmãos? Que história é essa de dizer que ninguém será justificado pela lei de Deus? Que história é essa, irmão? Será que a Bíblia se contradiz a si própria? Claro que não. É preciso compreender aquele texto que está lá na frente, da qual o reformado de teologia César Cavalcante, ele cita que ninguém será, salvo pelas obras da lei. É preciso, irmão, explicar aquele contexto. Não querer matar a lei de Deus. A Bíblia ela não se contradiz. Entre esses dois textos, ela não se contradiz. Nós vamos chegar naquele texto que o César Cavalcante ele fala, tá bom? Vamos lá. Bom, deixando bem claro para os irmãos, a verdade de vocês já estão aqui. Nós também seremos justificados, por Deus diante da lei. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Glória a Deus, amém. Todos aqueles que praticam a lei de Deus serão justificados diante de Deus. Mas aqueles que não praticam a lei não serão justificados. Aqueles que dizem que a lei foi abolida, que não precisa mais guardar a lei de Moisés, não sei o quê, eles não serão justificados diante de Deus, tá bom? Vamos continuar o texto aqui, ó. O versículo 14, deixa eu botar na tela aí, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou se defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ok, amado irmão? Deixa eu aqui agora botar outro versículo aqui, para vocês me acompanharem aí, tá? Vamos lá, botar outro. Vocês me acompanhando aí na tela, ok? Vamos para o próximo. Ok, pronto. Vamos para o versículo 16, o versículo 17, tá bom? O versículo 17 aí. Se, porém, tu que tem por sobrenome judeu e repousa na lei, e te gloria em Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, olha, irmão, o versículo 21, tá? O versículo 21 aí na tela. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu que prega que não se deve furtar e furtas. Bom, irmãos, vamos meditar nesse contexto aqui que nós acabamos de ler. Bom, então aquele homem, aquele falso mestre, aquele falso pastor, que é mestres de cegos, guias de cegos,
a Bíblia está dizendo que ele não ensina a ele mesmo e ainda quer ensinar às outras pessoas. Mas quem são esses homens? São aqueles que vivem na corrupção, são corruptos, pastores corruptos, pregadores gananciosos, enganadores, que se acham que é guias dos cegos, é luz dos cegos, que está para guiar, né, os que estão em trevas. Esses aí, irmãos, a maioria estão em trevas, estão em pecado, só pensam na ganância, só pensam em dinheiro, na ganância, em mentir para as pessoas. A Bíblia está falando desses homens. Então, aquele que diz que não deve furtar, mas furta, olha o que a Bíblia fala sobre ele. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Veja aí na tela. Veja aí na tela. Tu que prega que não se deve furtar e furtas. O pastor que fala que não deve adulterar, mas ele adultera, comete adultério contra sua esposa. É exatamente muitos pastores que falam sobre não cometer adultério, mas eles mesmos cometem adultério. Pastores que falam que não se deve roubar, mas eles roubam. A Bíblia está falando desses homens, esses guias cegos. Ok? Vamos lá partir para o versículo, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vamos partir para o versículo 22, ok? Aí na tela, o versículo 22, ok? Vamos lá. Que diz assim, ó. Dizem que não se deve cometer adultério e o cometem. Abominas os ídolos e rouba os templos. Vocês compreenderam aí? Pastores que falam que não é para cometer adultério, mas eles cometem adultério. Pastores que falam sobre que é contra os ídolos, mas eles roubam os templos. Rouba, né? Os ídolos da pessoa, as imagens, para vender, né? Em outros países, por aí, outros países, né? Por aí. Vamos lá continuar aqui. Aqui, deixa eu ver. O versículo 23, né? Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. O versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Bom, irmão, eu vou aqui repetir mais uma vez aqui para vocês. Veja aí na tela. O versículo 23. Olha. Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Depois eu vou botar aqui o versículo 20. Deixa eu botar logo ele aqui, tá, mas para vocês verem aí na tela. Vou botar para vocês logo aí, para vocês verem na tela o versículo 23, ok? Então tá aí, ó. Tá aí, ok? Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então vamos meditar nessa parte aí. Pois é. Então, irmãos, aqueles homens que honram, veja bem, tá? E isso nós vamos falar a respeito das igrejas sétimo dias, dos líderes, os pastores. Eles honram. Vocês vejam que a sétimo dia, os pastores da sétimo dia, ele honra muito a lei de Deus. É verdade ou não é? Eles falam muito da lei, honram muito a lei de Deus. Só que eles desonram
a própria lei de Deus. Pois é. Por exemplo, o Leandro Quadros, ele diz que você pode portar uma arma e você pode matar um ladrão. Você pode matar um ladrão que vai roubar a sua casa. Irmão, esse Leandro Quadros da Sétimo Dia está violando a lei de Deus. Ele está transgredindo a lei de Deus. Não matarás. Que no hebraico, o não matarás significa não assassinarás. No hebraico significa não assassinarás. E no português é não matarás. São as mesmas palavras, ok? Vocês compreenderam, irmão? Então você vê essas igrejas sétimo dia honrar a lei de Deus. Só que eles desonram, amado irmão, a própria lei de Deus, os mandamentos do Senhor. O próprio mandamento de Deus é que nós não acrescentemos. Não é para nós acrescentar na Bíblia Sagrada. Não é para nós tirar da Bíblia Sagrada. Mas a maioria dos mestres adventistas, os falsos mestres, pastores adventistas, eles acrescentam, eles pregam, irmão, heresias. E ele está transgredindo a própria lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Vocês compreendem? Esses homens da lei, somente da lei, da letra, os pastores adventistas? Pois é. Então você veja, irmão, que eles violam a própria lei de Deus, os 10 mandamentos. O calvinista Augusto Nicodemos, ele fala da lei. Quer agradar a Deus, o Nicodemos falando, quer agradar a Deus, não matarás, isso e o quê? E depois ele fala que você pode matar um ladrão. Você veja, irmão, que são homens que falam da lei, mas ao mesmo tempo eles transgridem a lei de Deus. Tem que abrir os olhos, meus amados irmãos. Ok? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui o texto, tá? Que os irmãos não percam o segundo vídeo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sete e assim vai, 8. Vai ter muitos vídeos sobre o tema, sobre a lei de Deus. Anote no seu caderno todo esse versículo, capítulo aí, anote, para você estar pronto para defender a lei de Deus contra esses falsos mestres, contra esses pastores reformados de teologia que diz que a lei foi abolida, que não precisa mais praticar a lei. Então anote no seu caderno para você estar pronto para combater com um bom combate, tá bom? Vamos lá. Nós vamos aqui, deixa eu botar na tela para vocês acompanhar aí na tela, ok? Vamos lá. Olha só. Veja bem, amados irmãos. Tu, pois, que ensina a outrem, não te ensina mais a ti mesmo. Tu que prega que não se deve furtar e furtas. Aqui no versículo 21, que é o outro, Aqui, irmão. Ok? O versículo 23. Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Ok? Pois é. Tem muitos que se gloriam. Tem muitos que se gloriam na lei, mas eles violam a própria lei, transgride a própria lei que ele está honrando. Vocês compreendem, irmão? Pois é. Então, cristão não pode matar ninguém. E ponto final. Antes é obedecer a Deus do que a esses pastores de teologias, do que a esses pastores da sétimo dia. Leandro Quadros e outros que diz que você pode matar o ladrão. Irmão, e ainda usa a lei de Moisés para apoiar esse mal. Leandro Quadros. Depois nós vamos acompanhar o vídeo direto do canal do Leandro Quadros, certo? Vamos lá, irmão, para o versículo 25. Deixa eu botar na tela aí. O versículo 25. Porque a circuncisão tem valor
se praticares a lei. Veja bem, porque a circuncisão tem valor se praticarem a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Compreende? Compreendeu, amado irmão? A circuncisão, veja bem, tá? A circuncisão dos judeus só tem valor, né? Deixa eu ver aqui. A circuncisão só tem valor se praticares a lei. Compreende, meus amados irmãos? Vocês compreendem? A circuncisão dos judeus, que é da carne, né? Circuncisão física, só tem valor se praticarem a lei. Pois é. Só que esses falsos judeus que não quiseram aceitar Jesus, eles não praticavam a lei de Deus. Não queria receber o Filho de Deus. E eles não praticavam a lei. Eles falavam da lei de Moisés, mandavam o povo praticar a lei, mas eles mesmos não praticavam, não moviam o dedo. Compreende? Então a circuncisão desses judeus não vale de nada. Compreende? Agora nós temos, irmão, a circuncisão, veja bem, tá? Nós temos a circuncisão espiritual. Já vou explicar para você, tá bom? É importante você acompanhar esse vídeo desse tema sobre a lei, tá bom? Vamos lá. Olha só aqui, ó. O versículo 26. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará, a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Compreende? Então, o incircunciso, né? O incircunciso é aquele que não é circuncidado, que são os gentios. Então, o incircunciso, o gentio, ele vai julgar esses judeus que é circuncidado. Porque esses judeus, ele não pratica realmente a lei de Deus. Pois é. Compreende? Esse contexto aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui na tela. Bom, como vocês estão vendo aí na tela, ok? Acabei esquecendo de botar. Que é o versículo 26. Se, pois, a circuncisão observa o preceito da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Tá, irmão, aqui, incircunciso, ok? Então, o que acontece? Então, esse incircunciso que guarda a lei de Deus, ele vai julgar aqueles judeus que é circuncidado na carne, tá? Na carne. Porque aqueles judeus, ele não está guardando a lei de Deus. Compreende? Pois é. E é por isso que nós julgamos esses pastores reformados em faculdades, que eles não guardam a lei de Deus. Pois é, né? Bom, nós estamos aqui agora, deixa eu ver aqui. Vamos aqui agora, deixa eu ver rapidinho. Vamos para o versículo agora, que é o 28, ok? Vamos aí para o versículo 28, que diz assim: porque não é judeus quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeus é aquele que é interiormente
e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vocês compreenderam aqui, irmão? Olha só. Porque não é judeus quem o é apenas, exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeus é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Tá bom? Então, Deus só considera realmente judeus de verdade aquele do coração, do espírito. E não na letra, não na letra, nas leis, não, é do coração. É aquele realmente judeus que fala da lei, mas ele pratica a lei de Deus. Esse sim está sendo um judeus de coração do espírito. Tá bom? Ok? Então esses judeus que falam da lei de Deus, que ficam falando da lei, das 600 leis, não sei o quê, mas eles não praticam. Então, a circuncisão verdadeira é a do coração, é do Espírito Santo de Deus. É do coração. E não aqueles judeus que falam da lei, mas não praticam. Eles não praticam. E esses judeus não são judeus verdadeiros diante de Deus. Então, Deus só considera judeus verdadeiros, os circuncidados, é aquele do coração, que pratica a lei realmente de Deus. Compreende? Ok? Bom, vamos agora, irmãos, partir para o capítulo de Romanos 3, tá bom? Vamos lá. Deixa eu botar lá para a gente acompanhar aqui. Vamos partir para Romanos capítulo 3, ok? Vamos lá. Está aí na tela. Romanos capítulo 3. Vamos lá, continuar sobre a lei de Deus, ok? Vamos lá. Qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual a autoridade da circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Ok, amado irmão? Então, aqueles que não creram, aqueles que não creem, jamais vai desfazer, né? Jamais vai desfazer os oráculos de Deus, né? Jamais vai desfazer, deixa eu ver aqui rapidinho, jamais vai desfazer a fidelidade de Deus. Aqueles que não creem, jamais vai desfazer a infidelidade de Deus para com o seu povo. Tá bom? Vamos lá acompanhar. O versículo 3, o versículo 4, tá bom? 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificado nas tuas palavras, e venha a vencer quando fores julgados. Tá bom, meu irmão? Versículo 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos porventura? Será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira elevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. E porque não dissemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males, para que venha bens. A condenação destes é justa. Ok, meu irmão? Então tem pessoas que acham que fazendo mal,
praticando o pecado é que vem o bem, é que vem o bem de Deus para essa pessoa. Não. Vem é o juízo de Deus para essas pessoas. Você compreende, irmão? Não brinque com o pecado. Não brinque com o mal, de fazer o mal. De ficar cometendo erros, ficar cometendo pecado. Não brinque, não zombe de Deus. A ira de Deus vem para essas pessoas que vivem no erro. Vive mais errando do que se santificar. Compreende? Deus, ele corrige e açoita quem ele ama. Tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Deixa eu ver aqui. O versículo 9. Tá? Versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Então aqui, irmão, é um texto que os falsos cristãos pecadores, eles usam. Os cristãos pecadores. Os pastores usam para dizer que não há justo. Ninguém é justo. Irmão, pelo amor de Deus. Aí eles pegam esse texto isolado aqui, sem compreender, aí falam doutrina de demônio. Então a gente vai aumentar nesse tema profundo, completo, que há justo na terra. Há pessoa justa diante de Deus na terra. Pois é. Quem vai falar é a Bíblia Sagrada. Que é, Marinho? Tá bom? Depois a gente vai aumentar nesse estudo aqui, ok? Sobre justo. Pois é. Vamos lá. O versículo 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com as línguas. Urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Irmão, vocês compreendem? Aqui há um contexto que esses falsos cristãos, essas seitas, não revelam para vocês. Aí eles pegam esse texto aqui, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Eles pegam esse texto isolado, para dizer que não há justo na terra. Pelo amor de Deus, irmão. Aonde fica todo o contexto? Então a gente vai aumentar profundo nesse estudo completo, que eu tenho mais verdades sobre justos hoje na terra. Pois é, não seja enganado pelos calvinistas, por esses falsos cristãos que diz que não há justo na terra. Pelo amor de Deus, irmão. Eles vão mais pelos estudos dos homens do que da Bíblia Sagrada, tá bom? Esses falsos cristãos pentecostais, né, alguns pentecostais, falsos cristãos, que seguem as doutrinas dos calvinistas, Augusto, Nicodemos, não sei quem, essas pessoas que seguem esses falsos mestres, eles aprendem assim, dessa seita, que não há justo na terra, pelo amor de Deus, né? Antes é obedecer a Deus do que aos homens, viu? Antes é obedecer o que está escrito do que a esses homens, tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Estamos aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Ficou escuro aqui. Peraí, opa, a imagem aqui ficou pronta aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Já vimos o 7, né? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ir lá pegar lá a outra parte da Bíblia para a gente acompanhar aí na tela, ok? Para a gente acompanhar aí na tela. Vamos lá. Bom, eu já li o 8, já li o 9, né? Já li o 13. Vamos para o versículo 15. O versículo 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Você compreende, irmão? Irmão, vocês compreendem todo o contexto que nós vamos entrar nesse assunto, ok? Não é você chegar e pegar aquele versículo isolado e dizer que não há justo na terra. Não tem ninguém justo na terra. Ninguém pode ser justo. Cuidado com essa seita, com esses cristãos mentirosos, tá? Que quer deturbar a verdade de Jesus, tá bom? É incrível o que eu vou trazer para vocês, tá bom? Não viva em versículos isolados, ok? Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui. Vamos para o versículo 19, tá bom? Deixa eu ver aqui, está aqui. Aqui só tem até o 15, né? Deixa eu ir lá pegar a outra parte da Bíblia para a gente botar aí para acompanhar na tela, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui o 16. Vamos lá. Para o versículo... Deixa eu ver... O versículo 19, tá bom? O 19 aí, na tela. Ora, sabemos que tudo o que a lei... Veja bem, irmão. Irmão, veja bem. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém, veja bem, tá? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Bom, irmão, essa parte aqui que os falsos pregadores, né, os hereges da teologia, reformados em teologias, faculdades, não sei de quê, eles pegam esse texto isolado para dizer que não é para praticar a lei de Deus, que a lei de Deus foi abolida. Todas as leis de Moisés foi abolida. Os 10 mandamentos não precisa mais praticar, foi abolido. Cuidado com esses professores de teologias, como César Cavalcante e outros pastores de teologia. Temos que ter cuidado. Vocês compreenderam aqui? Eu vou ler mais uma vez, tá bom? Vocês acompanhem aí na tela. Cuidado com os falsos mestres, hein? Os falsos mestres, irmãos, cuidado com os falsos mestres que falam que não precisa mais praticar as leis de Moisés, que a lei agora é só a do Novo Testamento. É a lei de Cristo, somente a lei de Cristo, o Novo Testamento. E não praticar a lei de Moisés, irmão, cuidado com esses falsos mestres, tá bom? Corrompidos da verdade, tá bom? Vamos lá, eu vou ler aqui para os irmãos, olha só. Ora, sabendo que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, tá? Olha só. E todo mundo seja culpável perante Deus. Olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras, veja bem, por obras da lei. Compreendeu? Deixa eu botar aí na tela. E vocês me acompanham aí.
Me acompanha. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpado diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras. Por obras da lei. Vamos voltar lá atrás. Você veja aqui, ó. Vamos voltar aqui atrás, olha só. Mas, veja bem, viu? Olha, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, meus amados irmãos, esses dois textos não está se contradizendo, não. Compreende? Não está se contradizendo, não. Então, o César Cavalcante e outros pastores e cristãos, falsos cristãos, pervertidos da verdade, porque eles não mostram. Porque esses falsos mestres, esses pastores, teólogos de teologia, porque eles não mostram. Romanos 2, versículo 13. Por que não mostra? Mas eles querem ficar citando esse daqui, né? Deixa o carro passar aqui, viu? Então, passou um carro de som aí, né? Aí eles querem ficar, irmão, citando esse aqui, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Eles só querem citar isso aqui, escondendo a verdade de você. Então, esse texto, irmão, não está se contradizendo com o outro, não. Em Romanos 2, versículo 13. Não está se contradizendo, não, ok? Cuidado com a seita, ok? Então, vamos entrar nesse assunto. Olha só. Ninguém, irmãos, ninguém será salvo somente pelas obras da lei. Eu vou botar em duas partes aqui, em duas partes. Ninguém será salvo por suas próprias obras, né? Por suas próprias obras. Eu sou bonzinho. Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, não sei o que, eu sou bonzinho. Não, você não será salvo por suas próprias obras. Compreende, irmão? A primeira parte que eu estou falando para você. Vamos partir para os 10 mandamentos. Eu vou botar os 10 mandamentos, certo? Porque existem várias leis de Deus para nós praticar. Não é somente os 10 mandamentos, ok? Não fique isolado só apenas em 10 mandamentos. Tem vários mandamentos, lei de Deus, que continua de Moisés, tá bom? Olha só. Então a pessoa vai dizer, eu não mato, eu não roubo. Ela quer ser salva, veja bem, ela quer ser salva apenas pelas obras da lei de Moisés. Só porque não mata, acha que vai ser salva. Porque quando é para aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, e obedecer o Filho de Deus, eles não querem. Eles não querem. Pois é. Compreende? Então vamos partir para o rico. O rico, ele chegou, Senhor, o que eu faço de bom para ser salvo? Aí Jesus falou, bom é Deus. Aí Jesus falou, aí Jesus falou, né? Não matarás, não roubarás. Então você veja que Jesus, ele citou os 10 mandamentos para o rico guardar, ok? Aí o rico falou, Senhor, eu guardo desde pequeno, né? Os 10 mandamentos. Então, desde pequeno, né? O rico, ele já guardava os 10 mandamentos. Aí Jesus, ele falou, basta somente, quer ser perfeito, né? Quer ser perfeito? Venda tudo, dê para os pobres e me siga. Irmãos,
O ser perfeito é seguir Jesus, obedecer o Filho de Deus, certo? Ninguém será salvo só porque dá esmola para os pobres, faz a boa caridade. Querer ser salvo pelas boas obras de si mesmo. Não. O ser perfeito era o rico seguir Jesus. Então, por mais que o rico continuasse guardando os 10 mandamentos, ele não será salvo. Você compreende? A salvação, ela não vem da pessoa querer ser salvo apenas pelas obras da lei. Vocês compreendem? Então é isso que você tem que entender. Então a igreja adventista, eles botam a lei como salvação. Eles tiraram o sábado, eles pegaram o sábado para botar na goela dos membros adventistas como salvação. É os homens da lei, somente da lei. Você compreende, irmão? Então, aquele que pega o sábado dos 10 mandamentos para aplicar como salvação, quem não guarda o sábado não vai ser salvo. Isso é ser salvo somente pela lei. Vocês compreendem? Ou você pegar algo da lei dos 10 mandamentos e dizer: aquele que não roubar vai ser salvo, aquele que não adulterar vai ser salvo. Só basta obedecer só isso. Você compreende, irmão? São as pessoas que querem ser salvos apenas pelas obras da lei e não por Jesus Cristo. Tá certo? Então, bem assim fazem os judeus. Aqueles falsos judeus que não acreditam em Jesus, eles querem ser salvos apenas pelas obras da lei de Moisés. Eles rejeitaram Jesus e só queriam ser salvos pela lei de Moisés, pelo homem, né? Você veja que os judeus, eles ensinavam que quem não praticar a circuncisão não será salvo. Você veja que esses fariseus antigos, né? Os homens da sétimo dias que guardavam o sábado, os fariseus que implicava com o povo para guardar o sábado, os fariseus aceita. Então você veja, eles botavam a circuncisão como salvação. E hoje você tem a igreja adventista que pega o sábado da lei para botar como salvação. Que Ellen White falou que o sábado importa em salvação. Irmão, isso é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Então essa igreja adventista realmente são os homens da lei. Não tem outra coisa que eles não falam, que eles honram. O que mais eles honram é a lei, é o sábado, só fala de sábado. É dominical, é do sábado. É de Levítico, não coma. Irmão, a seita dos fariseus antigos, os antigos adventistas, os fariseus judaicos, do judaísmo, eles implicavam com o povo para guardar o sábado. Compreende, irmão? Então é isso que eu estou falando. Então nunca pegue nada da lei para botar como salvação. Não, a salvação é Cristo Jesus. Certo? Deus, ele nos leva para Jesus e para nós praticar, ser obedientes à lei de Deus. Para praticar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Certo? Então nós já fomos salvos por Jesus Cristo. Então a gente vamos obedecer os mandamentos do Pai, a lei de Deus, ok? Então nós vamos guardar a lei não para querer ser salvos somente pela lei, não. Nós já fomos salvos por Jesus Cristo, pela graça. Então todos aqueles que estão na graça, que é Jesus, todos esses vão obedecer à lei, os mandamentos de Deus. Compreende? Pois é. Bom, irmãos, vamos aqui continuar o texto aqui. Deixa eu botar aí na tela. Deixa eu ver aqui.
aqui, já li isso aqui, né? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Tá? Pronto, aqui, como já dizendo aos irmãos, vocês compreenderam, meus amados irmãos? Compreenderam? Então, os dois textos não se contradizem, ok? Então é preciso você explicar, esse texto aí. Ninguém será justificado diante dele por obras, por obras da lei. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Então você tem que explicar isso aí. Sabe por quê, irmão? Vai ter muitas pessoas. Senhor, eu não matei, eu não roubei, querendo ser salvo pelas obras da lei dos 10 mandamentos. Porque não matou, não roubou, mas foram pessoas que rejeitaram a Bíblia Sagrada, rejeitaram Jesus Cristo. Foram pessoas que aceitaram a marca da besta. Compreende? Então vai ter muitas pessoas, irmão, dando uma de inocente. Senhor, eu fiz caridade. Né? Outro vai dizer, eu preguei o evangelho, fiz caridade, dei esmola, não sei o quê. Outros vai dizer, eu não matei, eu não roubei, eu nunca fumei, não sei o quê. Vão querer ser salvos pelas obras da lei, se justificar como bonzinho. Vocês compreendem? Exatamente. Agora, como eu já falei para os irmãos, nós seremos justificados sim, diante de Deus, pela lei de Deus, certo? Aqueles que não mataram, aqueles que não roubaram, foram realmente pessoas de bem, que praticaram o bem até o fim. Pessoas que não praticaram o mal, mas foram vencedores da marca da besta. Compreende? Pois é. Tá bom, irmão? Mas, irmão Roberto, se eu não praticar os 10 mandamentos, irmão, você nunca nasceu de novo. Eu não preciso mais praticar os 10 mandamentos, a lei de Deus, sei o quê. Você nunca nasceu de novo. Porque quem é nascido do Espírito, do coração, como os irmãos já viram o texto aí, esse sim, esse nasceu de Jesus Cristo. Esse daí tem a graça que é Jesus, tá bom? Então aqueles que não praticam a lei de Deus, que diz que a lei de Deus foi abolida, não precisa mais praticar os 10 mandamentos, esses aí não tem graça coisa nenhuma. Não tem graça coisa nenhuma. O que eles têm é desonra. Desonra. Compreende, irmão? Então, repetindo para os irmãos que nós praticamos os 10 mandamentos e as leis de Deus, não só apenas os 10 mandamentos. Nós praticamos não para ser salvo, assim, compreende? Não para ser salvo pela lei, não. Nós já fomos salvos pela graça, porque nós confessou, aceitou Jesus e somos levados a obedecer, a continuar a obedecer os mandamentos, a lei de Deus. Não matar, não roubar, não adulterais, não dirá falso testemunho, respeitar pai e mãe, não fazer imagem para ti como adoração. Nós temos que continuar a obedecer aos mandamentos do Senhor. Compreende? Então, irmão, sacode para as seitas, para os falsos pregadores, teólogos da teologia. Tá bom? Eles são sábios aos seus próprios olhos. Compreende? Como é que eles são capazes de dizer que ninguém será justificado pela lei de Deus? Como são capazes de falar uma coisa dessa? Que audácia é essa desses homens dizer que a lei de Deus não precisa mais praticar? Não precisa mais praticar o sábado, que não sei o que, irmão, se acorde, para esses homens gananciosos. Homens que só pensam em vender livros, pregar por dinheiro.
Eles só pregam se pagar, pelo amor de Deus. São homens gananciosos, tá bom? Eles só ensinam para vocês completo se vocês pagarem, tá bom? Bom, irmão, vamos lá aqui para... Deixa eu ver aqui o versículo. Temos aqui o 23. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para o 21, tá? O versículo 21. Mas agora, olha só, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, certo? A justiça de Deus se manifestou através da lei, ok? Que história é essa que a lei foi abolida, pelo amor de Deus? Ó, mas agora sem lei, e se manifestou a justiça de Deus, ó, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, acompanha aí na tela, ok? O versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deixa eu ver aqui se tem o 26, não tem, né? Deixa eu ir lá pegar botar outra parte lá, aí para vocês acompanharem. Espera aí rapidinho. Vocês acompanharem aí, ok? Vamos lá. Vamos aí para o versículo 26. O versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todos excluído, porque lei, das obras, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então, nós temos a lei da fé. Ok, amado irmão? Aí vamos, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé o incircunciso, né? O circunciso e mediante a fé o incircunciso. Agora vem, irmão, a parte principal. Temos que ter cuidado com a seita, como eu já falei, tá? Temos que ter cuidado com a seita. Temos que ter cuidado com os falsos mestres, pastores, teólogos de teologia. Temos que ter cuidado, amado. Então você acabou de ler todo aquele contexto ali. Agora você não pode sair por aí dizendo que a lei foi abolida, que a lei foi anulada na cruz, a lei foi anulada na cruz, foi abolida. Epa, temos que ter cuidado com isso aí. Pois é. Não seja imitadores desses falsos pregadores, dos falsos mestres, teólogos, pastores de teologia de faculdade, não. Não seja imitadores dele, não, amado irmão. Não pregue mentira para as pessoas. De você ficar dizendo que a lei foi anulada, foi abolida na cruz. Não faça isso. Vamos continuar o texto aqui. Olha só, acompanha aí, ó.
Olha só. O versículo 31, ok? Acompanha aí, ó. O versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ô glória! Ô glória! Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos. Glória a Deus. Vocês compreenderam? Pois é. Anulamos, pois, a lei? De maneira nenhuma. Confirmamos a lei. Compreende? É exatamente, aí está falando sobre a lei, realmente. A lei. Que lei é essa? Que lei é essa? Está falando da lei de Moisés. Como eu já falei para os irmãos, nem todas as leis de Moisés foram abolidas, nem todas, ok? Mas sacrifício de animais pelo pecado não existe mais. Eu vou mostrar para você depois, tá? Vou mostrar para você depois. Agora, nem tudo foi abolido por Jesus na cruz, nem tudo, ok? Então é um perigo e é um engano. Você vai ser uma seita. Você vai pregar a doutrina de demônio em dizer que a lei foi anulada, foi abolida. Temos que ter cuidado com esses homens gananciosos, tá bom, Maria? Anulamos a lei de Deus? De maneira nenhuma. Nós confirmamos a lei de Deus. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não farás imagem para ti, respeitar pai e mãe, não adulterás, não matarás. Nós, remanescentes, nós confirmamos essa lei e também praticamos e vamos praticar até o fim essas leis de Deus. O falso pregador, o César Cavalcante, ninguém consegue guardar os 10 mandamentos, porque ele é carnal, Só consegue guardar os 10 mandamentos, não só apenas os 10 mandamentos, ok? Só quem nasceu de novo. Irmão, não tem coisa mais fácil. Os 10 mandamentos é uma coisa mais fácil de você guardar para aqueles que têm realmente o Espírito Santo. Não tem nada difícil ali não, viu? Não tem nada difícil nos 10 mandamentos, não. Mas esses pastores, tá? Esses pastores adúlteros, que gostam de cometer adultério contra as suas esposas, eles gostam de violar os 10 mandamentos. E é por isso que esses pastores adúlteros, esses pastores gananciosos, que só pensam em ensinar por dinheiro, é por isso que eles falam que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos, porque são carnais. Não é difícil não, irmão. Não é difícil. Se você chegar para esses próprios pregadores que ensinam errado a vocês, você pergunte para ele, pastor César Cavalcante, ou não sei quem, você adora imagem? Ele vai dizer não. Você rouba? Ele vai dizer não. Você mata? Ele vai dizer não. Você respeita pai e mãe? Ele vai dizer sim, respeito. Você adora outros deuses? Ele vai dizer não. Você ama a Deus? Ele vai dizer sim. Você ama seu próximo? Ele vai dizer sim. Você comete adultério com sua esposa? Ele vai dizer não. E assim vai, ele vai dizer não. Como é difícil de guardar os 10 mandamentos, pelo amor de Deus. Então os irmãos compreendam. Os errantes, os homens errantes, pecadores, ele sempre vai dizer que é difícil de guardar os 10 mandamentos. Que ninguém consegue guardar os 10 mandamentos. Porque são homens pecadores, continuam sendo pecadores, são homens arrogantes, ignorantes contra a palavra de Deus. São homens que andam errantes. Compreende? Ok? Então, abra dos seus olhos, tá bom? Então vamos aqui, paramos aqui aonde? Deixa eu ver aqui. Rapidinho aqui, que tem uma aqui. Ok.
Então a gente parou aonde? Deixa eu ver aqui, onde a gente parou, né? Justiça sem justificado também por sua graça. Deixa eu ver. Eu visto que Deus é um só ponto. Nós paramos aí no 31, né? Bom, paramos no 31, tá bom? Paramos no 31 e a gente, irmãos, a gente vamos continuar esse tema sobre a lei de Deus. Incrível. Bom, aqui vocês já viram a grande verdade, tá bom? Então, nós somos justificados pela fé. Mas é somente pela fé? Claro que não. Temos que ler a Bíblia toda para nós ir conhecendo os mistérios de Deus sobre a salvação. Então, nós somos e seremos salvos pela fé e obra. Irmão, é incrível o estudo sobre a lei de Deus em Romanos. Temos muito mistério para ser revelado para você. Compreende? Ok? Então, ninguém será salvo somente por fé. Não, ninguém será salvo somente por fé. Cadê a obra? Cadê a obra de Deus que essas pessoas praticam? Não tem, não tem. Mas querem ser salvo apenas por fé. Ah, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Jesus, eu acredito em Jesus, mas não pratica realmente a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Os desigrejados, eles não têm costume realmente de guardar os mandamentos da lei, os preceitos de Deus. Depois nós vamos estudar sobre os desigrejados, 2 tipos de desigrejados, ok? Então, como os irmãos já viram, a Bíblia ela não se contradiz nesses 2 textos não, tá bom? Já expliquei para você, ok? Então, ninguém será justificado por obras da lei. Nós seremos justificados pela fé. Então, aquele que tem fé em Deus, em Jesus Cristo, eles vão obedecer os preceitos, os mandamentos, a lei de Deus. Compreende? Essas pessoas elas vão praticar as obras que Deus deixou para nós praticar, da qual muitos não estão praticando, estão se afastando dessas obras que Deus deixou, estão se afastando. Vocês compreendem? E agora vive só falando, somos salvos só pela fé. Esses cristãos carnais que estão seguindo as seitas calvinistas, Augusto Nicodemos, pastor Paulo Júnior e assim vai. Compreende, irmão? Essas pessoas estão se afastando da Bíblia Sagrada para ir para o ensino somente de homens. Ensino de homens. Compreende? Então a fé sem obra é morta. Porque a Bíblia está falando, irmãos, das obras de Deus, que Deus deixou para nós obedecer, praticar. Eu vou mostrar para você as obras que Deus deixou para nós praticar. Pois é. Porque esses falsos mestres, esses pregadores, eles não mostram para vocês verdadeiramente quais são as obras de Deus. Aí eles citam apenas um versículozinho, não sei o quê. Irmão, eles escondem realmente a maioria das obras deixadas por Deus para nós praticar. Os calvinistas e outros escondem. Tá certo? Então vou mostrar para você. Quais são as obras que Deus deixou para nós praticar? Claro que algumas você já conhece, né? Os 10 mandamentos. Não só apenas os 10 mandamentos, mas as outras leis de Moisés que continuam, que eu vou mostrar para você depois, para nós praticar. Pois é, compreende? Bom, irmãos, como vocês já viram aqui, né, todas as
provas, tá bom? Todas as provas. Calma, porque tem mais mistério tremendo. Nós vamos continuar Romanos 4, Romanos 5 e assim por diante, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês, que se vocês verem aí esses teólogos, pregadores, falsos mestres, falando sobre a lei de Deus, vocês não vão ver os calvinistas, os mestres, os falsos mestres, pastores calvinistas, vocês não vão ver ele falando sobre a lei de Deus completa de Romanos. Vai ficar só citando versículos isolados, tá bom? Então, irmão, não perca em nome de Jesus. Vai ser cada sábado, e assim vai, domingo, e assim vai. Vamos ter vários vídeos somente do estudo bíblico sobre a lei de Deus. E nós temos chaves checkmate. Pois é, chaves checkmate para esses falsos pregadores gananciosos, avarentos e mentirosos, que diz que a lei foi abolida, que não precisa praticar mais os 10 mandamentos, não precisa praticar o sábado, que não sei o quê. Cuidado com esses pastores lobo. Pastores lobo, que diz que não precisa o cristão guardar o sábado. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. E por acaso eu sou algum cavalo, sou jegue, para estar trabalhando sem ter tempo para Deus? Eu sou algum escravo, para trabalhar de sábado a domingo e assim vai? Não, eu tenho que ter um dia para o meu Senhor, né? Qualquer dia da semana. Eu não boto só apenas o sábado, né? Qualquer dia da semana, todos os dias, nós temos que ter sempre o tempo para Deus, para orar, para ler a Bíblia todos os dias. Então, nós remanescentes, nós não lemos a Bíblia, é só no dia de sábado, é só no sábado, não. Quem tinha esse costume de apenas ler a Bíblia só no sábado, era a seita dos fariseus, as sinagogas de Satanás. Eles só liam a Bíblia só no sábado. Escondia a Bíblia, a palavra, é somente eles que eram o grande eu sou. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus, ele pregava todos os dias. Jesus ensinava todos os dias, ok? Mas os costumes das seitas, das sinagogas de Satanás, eles só pregavam, só tinha tempo para Deus, é só no dia de sábado. Como hoje é os costumes da igreja adventista, é só no sábado que a pessoa só tem tempo para Deus e que não sei o que. Não. Nós temos tempo para Deus, é todos os dias. Temos que ser, irmãos, imitador de Jesus Cristo, pregar todos os dias, é no trabalho, é na rua, é você vindo do trabalho, você está ali pregando, falando da palavra de Deus, ok? Então, todos os dias você está sempre conectado com Deus, espiritualmente, pensando sempre nas coisas espirituais, sempre nas coisas de Deus, ok? Bom, então a gente vai acompanhar depois. Olha, irmãos, aqui para vocês, ó. A mãe, né? A mamãe e a filhinha, ó. A filhinha, ó. A filhinha. A bibliazinha bonitinha, né? A relíquia, né? Ó, pequenininha. Ô, maravilha, né? Glória a Deus, ó. Bonitinha, né? Bonitinha, pequenininha. Eu amei, viu? Aqui foi que eu achei, né? Jogaram, eu achei. Fui no mercadinho, passando na rua, tava ali no mato. Olha, eu amei ter achado essa Bíblia. Eu amei ter achado essa Bíblia aqui. Aqui eu boto no bolso, levo para tudo que é canto, para o trabalho, para tudo que é canto. Amei essa Bíblia. Aqui não pode ficar extinta, não. Essa Bíbliazinha aqui, a pequenininha, ó, não pode estar extinta, não. Aqui vai morrer na minha mão. Aqui não jogo fora nunca.
E se eu encontrar a Bíblia jogada aí, eu pego. Pois é. Aqui é. Ótimo, a Bíblia. Né? Agora, eu quero aqui falar para os irmãos, né? A gente vamos continuar sobre a lei. Né? Então a gente vamos ter, irmão, muito estudo. Hebreus, né? Eu tenho aqui tudo já anotado sobre. É muito tema, tá? É muito tema sobre a lei de Deus. Incrível, incrível. São coisas que vocês precisam descobrir. De que você está sendo enganado. Você está sendo enganado por esses pastores de teologias que tem as seus estudos em várias faculdades. Estou falando desses pastores de teologia que faz livros para vender, tá? Para vender. Que faz livro para vender com seus pensamentos de acréscimo ali. Esses pastores e pregadores de teologias que falam que você não precisa mais guardar a lei, que a lei foi abolida, que temos que ter cuidado, irmão. E é por isso que Jesus ele fala, né? E é por isso que Jesus ele fala. Errais por não conhecer as Escrituras. Pois é, certo? Então as pessoas preferem mais viver no ensino de homens do que da Bíblia Sagrada. Compreende? Tá bom, irmão? Então as pessoas preferem viver mais no ensino do homem do que da própria Bíblia Sagrada. E isso é terrível. Isso é terrível. Então, vós errais por não conhecer as Escrituras. Então, não perca esse tema completo, que você nunca mais vai ser enganado por esses teólogos, por nenhum pastor de teologia das suas reformadas, que a lei foi abolida, que não precisa mais guardar a lei. Você nunca mais vai ser enganado por ele. Compreende? Continue praticando a lei de Deus, os preceitos, os mandamentos do Senhor, né? Da lei de Moisés e da lei de Jesus Cristo. Os dois mandamentos em um. As duas alianças em um, em forma de ordenância, né? Porque tem até pregador, esses hereges. Então se você quer guardar a lei, né? Se você quer guardar a lei, então você é obrigado a guardar as 600 leis. Pelo amor de Deus. Quando eles veem a verdade bíblica, aí eles não têm o que dizer, aí vem falar uma besteira dessa, que eu tenho e sou obrigado a guardar as 600 leis. Pelo amor de Deus. E aonde é que Jesus ensina que eu tenho que guardar todas as 600 leis? Pelo amor de Deus. Você compreende, irmão? Então nós vamos entrar nesse assunto aí, né? Vamos entrar nesse assunto aí. Porque existe um texto que fala, né? Aí você, não sei o quê, você tem que guardar todas as leis. Aí eu vou explicar para você, né? Não é pegar o texto isolado, né? Onde diz, se você quer viver pela lei, é obrigado você guardar toda a lei, como está lá na Bíblia, né? Mas é preciso, irmão, explicar. Não é falar besteira. Não é apontar o dedo para mim e dizer que eu tenho, que se eu quero praticar os 10 mandamentos, a lei de Deus, eu tenho que praticar todas as 600. Não. Muita calma nessa hora. Né? Tá? Muita calma nessa hora. Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Não perca no meu canal somente o tema sobre a lei de Deus. Vem mistério aí forte, verdades fortes contra esses pastores e pregadores e cristãos que diz que não precisa mais guardar a lei. Vem mistério para eles. Então, o meu dever é apenas repreender
corrigir o erro, exortar. É o mandamento do Senhor. É o mandamento do Senhor. Nós julgar, exortar, corrigir o erro. É mandamento do Senhor, repreender. Que é você julgar o erro do irmão, tirar o argueiro do irmão, alertando a ele que ele se arrependa, que ele não pratique pecado. Então você já está julgando o irmão, né? Alertando o irmão, né? Meu irmão, não faça isso, irmão. Volte-se para Deus, meu irmão. Não viva no pecado, não viva na cachaça, irmão. Aí você está alertando o irmão. Você está alertando o irmão do seu pecado. Você está tirando o argueiro do irmão, ok? Agora você tem que estar certinho em Deus. Agora, se você está no pecado também, e você quer julgar o irmão, você quer tirar o argueiro do irmão, aí você vai ser condenado, está se condenando a si mesmo. Porque você está com pecado e quer tirar o pecado do irmão também, você estando em pecado. Aí significa que você está se condenando a si mesmo. Compreende, irmão? Tem muito mistério para ser revelado para você. Está na hora da verdade vir à tona. A verdade vem à tona, tá bom? Então não perca esses temas sobre a lei de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até mais.